que é o mundo? Você já pensou sobre isso? Quando você compartilha o saber só cresce. Compartilha o saber só cresce. Normalmente no dia a dia a gente entende o mundo como aquilo que existe lá fora, como o conjunto de tudo que existe, o lugar onde a gente vive, o planeta Terra, ou mesmo até todo o universo. Esse sentido de mundo parece óbvio pra gente, como se o mundo já viesse pronto, ordenado e fosse inevitável, como se ele fosse uma coisa. Essa ideia de mundo, ela traz dentro dela uma concepção de que as coisas têm uma ordem. Tem ordem é aquilo que funciona, e o que funciona é aquilo que tem uma finalidade. Então é como se o mundo em si tivesse uma finalidade, um propósito dentro dele mesmo, no qual nós só nos encaixamos. Mas antes de ser essa concepção de mundo uma coisa natural, ela é, na verdade, produto de uma história, uma construção. Se a gente for pensar na origem da palavra, mundus, em latim, significa uma coisa limpa, uma coisa arrumada, uma coisa ordenada. Como eu disse, essa ordem do mundo, ela não é natural. Ela é praticamente imposta, construída, ela foi sistematizada, organizada para funcionar de uma determinada maneira e para cumprir uma finalidade. Esse processo de ordenamento, de construção desse mundo único, comum a todos nós, ele existe dentro desse processo histórico que é antigo, que remete à antiguidade, às primeiras civilizações, ao império, aos primeiros impérios, que justamente já são movidos por essa ideia de dominação, né? Essa disputa com uma realidade que existe fora e que nos ameaça, e a necessidade de pôr ordem nesse caos, né? Então vem dessa oposição entre ordem e caos que exige que alguém exerça sobre a realidade domínio. Esse domínio ganha a forma, né, de um domínio jurídico-político, de Estado, de governo, que é também técnico e administrativo. Passa pelo monoteísmo, passa pela colonização, passa pelo imperialismo, passa pelo expansionismo e chega ao capitalismo, né? Onde o mundo vira um sistema econômico, político e técnico, organizado entre centro, dividido, né, em centro e periferia, onde há extração, baseado na extração de recursos, no fluxo e na circulação desses produtos produzidos a partir desses materiais, desses recursos extraídos, até o consumo. Na nossa modernidade, né, na modernidade, e aí a gente precisa expandir o nosso sentido de modernidade. Moderno não é só o que é contemporâneo, atual, ou que começou com a Revolução Industrial, mas vem desde o período colonial, né, desde as grandes navegações até hoje, foi se construindo essa ideia de que o mundo é uma coisa só, né? Essa ideia do planeta, que é a mesma lógica das grandes navegações, da exploração dos oceanos, da exploração espacial, dessa busca por recursos e por dominação. E aí o mundo é transformado no globo, né? No globo terrestre, é reduzido a mapas, a territórios e a recursos. Só que esse mundo moderno, capitalista, ele se encontra esgotado, né? Nós vivemos nesse período das crises. Uma crise ambiental, uma crise política, uma crise subjetiva, espiritual. E aí então nós temos o Ailton Krenak, que vai trazer essa denúncia pra gente, né? Esse mundo em crise, esse mundo que ameaça acabar. Ele na verdade já acabou com muitos outros mundos, né? E aí o nosso desafio é aceitar essa coexistência de vários mundos, é reconhecer a existência de outros mundos, né? E aí o mundo já não é mais uma coisa, mas o mundo é um modo como a gente habita, como a gente sente, como a gente narra, fala sobre as coisas, como a gente se relaciona com as coisas. Os rios, as montanhas, as florestas, elas não são coisas no mundo, né? Elas são também seres vivos, elas são agentes e elas são a própria possibilidade da vida. São mundos próprios, assim como nós mesmos somos também um mundo pessoal. E aí a gente precisa entender então que o mundo não está fora da gente, mas ele está dentro da gente. Através dos nossos sentidos, nós percebemos o mundo, né? Nós atribuímos sentido, dando significado às coisas. O que a gente entende como mundo hoje é algo que nós fomos construídos, nós fomos educados, nós aprendemos a aceitar como um certo mundo, como um mundo certo, talvez, e a naturalizar ele como se fosse uma coisa natural e inevitável. E talvez para fugir dessa crise do mundo, para encontrar possibilidades outras de existir nesse mundo em crise que a gente vive, a gente precisa desnaturalizar a nós mesmos. E por isso é importante pensar sobre o que é mundo.